agradeço. Ok? Em nome de Deus, glorioso. Tema que nós escolhemos para... Dá para ver ou nada? Está olhando de jeito. Escolas e ramos islâmicos. Por que existe tanto ramos islâmicos diferentes? De onde nasceu? Por que nasceu? Só no islamismo existe essa ramificação, ou todas as religiões têm. Se todas as religiões têm, por quê? Qual é o ponto que causa essa ramificação, diferença, cada um chama outro heresia, outro caminho? Por que existe esses religiões? O senhor está perguntando no geral ou no nosso dia? Nossa religião? Vamos começar em geral e vamos chegar especialmente em Islã. Porque as pessoas interpretam de formas diferentes. Muito bom. Porque as pessoas buscam lideranças diferentes. Às vezes elas têm as mesmas ideias, mas Egoísmo, diferentes. Egoísmo e bidá. Elas inovam, elas querem criar novas coisas que outros não aceitam. Outros aceitam, vai... Alguma coisa a mais? Vamos para frente. O objetivo do curso, esse curso é baseado em um material da Universidade Al-Mustafa, um material muito bom, muito interessante. Vamos, na verdade, 2, 3 materiais. Vamos juntar esses e vamos passar junto com você 10 dias. Por isso eu tenho que falar muito rápido, ok? Vocês só ficam comigo. Definição das religiões, escolas, seitas. Hoje só vou falar que dentro desses 10 dias vamos falar do quê? Mas assunto principal é a mesma pergunta que comecei. Queremos entender por que tanto caminho. Dentro do Islã, dentro da cristianidade, dentro do nosso aula é sobre Islã. Mas é bom ter uma visão geral sobre esse assunto e pensar. Judaísmo, cristianismo e islamismo, breve história do islamismo. Só esse lado, acho que podemos passar essa aula, vamos finalizar essa parte. Se tem algum erro, desculpa. Ciência e dos ramos islâmicos, relação da teologia com seitas, Kharijitas, Murji'e, Qadariyye, Jabriyye. O que são esses? Xiitas, Imamitas, Zaiditas e Ismailitas. Vamos entender o que é Zaidita, o que é Ismailita. Mu'tazalitas, Ahl Hadith, Ash'aritas e Maturidiyya, Wahhabismo. Esse Wahhabismo acho que toma um tempo, porque temos que explicar Salafismo e precisamos que senhores também começam a pesquisar. Vocês, depois de 10 dias, Deus quiser, um especialista muito mais forte do entender esses. Um começo, na verdade, 10 dias não muda nada, mas vocês vão receber algumas chaves para continuar a pesquisa. Por exemplo, qual pontos você tem que concentrar mais? Isso ajuda. E Deus quiser, Sheikhitas, Babitas e Bahá'itas, vamos falar sobre eles. Sobre definição da religião, existem muitas palavras. Na verdade, é muito difícil você chegar a uma definição certa da religião. É muito difícil chegar.
Por isso falam, existe mais do que 50 definições, 80 definições. Alguém fala qualquer coisa que tem relação com sagrado, divinidade. É interessante. Essa definição da religião é muito, muito interessante. O que significa religião? A mais utilizada é a ligação do homem com Deus. Deus, budismo, como essa definição que você falou, budismo não é religião. Porque não acredita em Deus. Mas budismo não é religião. Ok, essa é uma ideia. Esse não é nosso assunto, mas quero falar que é um assunto interessante. Entrar e pesquisar o que significa religião. Algum movimento, oração, cultos. Comunismo, por exemplo, é religião ou não? Então, mas essa palavra religião aí, essa daí, esse nome vem do hebraico. Din. Diferente de din, é a mesma coisa. E din em árabe é uma coisa. Exatamente. Ele está falando, muito interessante, religião no português significa religar, reconnect, né? Correto. Religar. Esse é um assunto etimológico do palavras, você tem que entender. Mesmo conceito que existe no cristianismo, existe no islamismo ou não. Muito interessante assunto. Ok, judaísmo, cristianismo e islamismo. Monoteístas e politeístas. Vida das religiões. Judaísmo, os dois mais antigos. Zoroastarismo, temos cristianismo, islamismo e agora novos como Scientologia ou Nova Era, tem muitas religiões. Mas, assunto, que tipo de culto, que tipo de atitude, que conjunto de moralidade chama religião? Interessante procurar. Como eu falei para você, nós estamos passando alguns chaves. 10 dias não podemos fazer muita coisa, mas chaves para pesquisar mais. Sobre esses três religiões, falam 2000 anos antes do Cristo, começa a era do judaísmo, livro do Moisés, por exemplo, e ano 0 começa cristianismo e mais ou menos ano 600 e pouco começa islamismo. Nós temos essa crença que é um plano de Deus. Ele passa para todos os povos. Revelações, guia, orientações. E chegou aqui para o profeta, que paz e bênção de Deus esteja com ele, Moisés, Jesus e profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Um plano. Vamos falar muito rápido sobre judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo existe sefarditas, rabínicos, ashkenazitas, que podemos pesquisar. Judeus são muito pouco, total no mundo. Vocês podem ver caminho dos judeus, viagem dele. Alguns deles viajaram para o Brasil, no Rio de Janeiro. Argentina tem judeus, Nova York tem uma comunidade muito forte de judeus. Irã, Norte África, Europa. Ashkenazis são esses brancos, europeus e russos. Sefarditas são onde? Latinos e africanos. Latinos, norte-africanos, exatamente. É interessante, mas judaísmo é muito parecido com raça. Eu estava vendo uma palestra do Chef Come e ele fala justamente isso, que o judaísmo não é religião. É uma raça. É uma raça. Ok. Concentração de judeus no mundo, mais ou menos 6 mil na Palestina, 6 mil nos Estados Unidos, resto separado no
Europa e Brasil, Rússia. É interessante esses grafos. Deus quiser, vamos colocar em suas mãos se querem continuar a pesquisa. Ano judaico é interessante, todos esse Páscoa que vocês têm no cristianismo, que está chegando, né? Ou não? Natal está chegando. Páscoa, por exemplo, é uma tradição judeu que passou para Pessah, exatamente. Pessah. Ok. Sobre cristianismo. Sobre cristianismo, nós podemos falar que é a maior religião no mundo, com muitas ramificações, concentração dele, 3 lugares. Europa, aqui e África também. África, a presença dos cristãos são muito forte. E tem ramificações diferentes. Temos ortodoxos, temos católicos, protestantes e esses novos protestantes que se chamam neopentecostais, evangélicos. Também cada país dá nomes diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria são protestantes. Evangélicos têm uma definição um pouco diferente aqui no Brasil. Geralmente protestante se usa para as igrejas mais antigas, calvinista, luterana. Chama exatamente protestantes clássicos ou tradicionais. Exatamente. Luteranos, que são mais concentrados no sul do Brasil. Mas todos eles são protestantes. Carismático, sim, é que muitos não admitem o termo. Existe algumas árvores muito interessantes sobre cristianismo na internet. Se vocês pesquisam, vão ver que, por exemplo, ortodoxos nasceram onde? Qual é a diferença entre ortodoxos e católicos? Na verdade, os católicos são do ortodoxo. Se você pesquisa sobre, por exemplo, a árvore que cada um colocaram, cada um mostra que eu sou o caminho certo. E o resto saíram do caminho certo. Se você acha um ponte ortodoxa, mostra esse jeito. Católico, ele está reto e saíram alguns ramos. Metodistas, luteranos, interessante se para alguém que quer pesquisar. Igrejas diferentes, anabaptistas, por exemplo, aqui cada ano, primeira divisão que nós temos no cristianismo, em torno de 400 anos depois, vocês têm igrejas assirianas, esses árabes, Assuri, está na região do Iraque, Síria, Irã. Essa primeira ramificação do cristianismo. Interessante. Esse é muito bem antes do grande cisma, né? Chama grande cisma. Mas já era cismado. Por causa do cisma do Oriente, né? Que o Cisma Egito, do Etiópia. Muito interessante. Por exemplo, aqui vocês têm alguns árabes que têm igrejas, são ortodoxos. Você vai entrar e vai ver bem antigo. Esse coptos do Egito. Era a minha religião antes do Islã. Eu era copto. Coptos do Egito são bem antigos. Primeiro país que foi cristão é a Armênia. Ok, está interessante. Só estamos passando para ver que todas as religiões têm essa ramificação. Vamos chegar no nosso estudo. Que estudo, Senhor? Deus quiser. Islamismo. É uma análise sobre pentecostalismo, protestantismo, protestantes tradicional, baptistas, metodistas e ondas de pentecostalismo. Se vocês pesquisam na internet, vão achar material muito interessante. Essas 3 ondas que estamos no neopentecostalismo agora... Já passou, já está no carismático. Carismático? Carismático é um movimento católico. Carismático, temos um movimento no católico, mas possivelmente no pentecostalismo também. E uma série de igrejas que se chamam de reformadas, né? Ok, vamos continuar?
o número de evangélicos está aumentando. Esse é árvore muito interessante, se vocês também acham, esse mostra exatamente raízes dos movimentos evangélicos. Por exemplo, calvinistas ou luteranos, cada um deles ajudou para nascer que tipo de igrejas. Interessante. Nós estamos aqui para estudar sobre islamismo, mas eu quero passar que uma visão geral ajuda para você analisar também o cristianismo. Analisar o judaísmo também. Ok, islamismo. Nós temos uma concentração dos muçulmanos, maioria onde? Ásia, Middle East, Oriente Médio, África e muito pouco no América do Norte e América do Sul. Europa também. Concentração dos muçulmanos é Oriente. E essa é a atualidade. Foi sempre desse jeito? Não. Como falarmos, vamos passar uma breve história do Islã, dos imames, e Deus quiser, para a próxima aula, vamos chegar a analisar cada seita. Na época do profeta, nós não tínhamos xiitas, sunitas, asharitas, ahl-hadith, tudo chamava muçulmanos. Na época do profeta não aconteceu nenhuma divisão. Nascimento do profeta, revelação, receber revelação, começa a revelação quando ele tinha quantos anos? 40 anos. E perseguição, problemas, e temos a migração e exílio para Medina. Ele estava no Meca e depois de mais ou menos 53 anos, uma imigração importante que foi acontecido no ano. Ele viajou para Medina e começou o primeiro governo islâmico. Essa imigração é muito importante. Pessoas do Meca emigraram para uma cidade em torno de quantos quilômetros, Sheikh? 600 por ano. 600? 600 e pouco, uma viagem de 2 semanas, imigraram para lá e estabeleceram o primeiro governo do Islã. Primeiro Estado verdadeiro islâmico. E depois temos algumas guerras com nomes famosos, como temos nascimento do filha do profeta, Fátima Zahra, sallallahu alaihi wa sallam. Não. Não é nascimento, não. Desculpa, casamento. Ah, sim. Casamento. Eu falei nascimento. Imam Hassan, nascimento do Imam Hassan. Imam Hussein, todos no Medina. Temos algumas guerras que acontecem aqui. Temos batalha. Temos alguma batalha contra judeus na região. Que por exemplo, essa história existe no Alcorão. Se você começa a ler com comentários, com interpretações, você vai ver, por exemplo, essa batalha foi mencionada no tal surata, tal capítulo. Podemos ver que mais ou menos de 10 anos que o profeta ficou no Medina,
aconteceu algumas guerras do segundo ano para frente. Ele fez algum acordo de paz com renegadores, o Kufar, o Moshriqui, e depois conquista do Meca temos no ano 8. No ano 8, 3 anos ou 2 anos antes de falecimento do profeta. 2, 3 anos. E temos falecimento. Essa vida de 23 anos de um líder, um profeta, que podemos ver depois de 1400 anos, que movimento iniciou com essa imigração, essa revelação, luta dele, esforço dele. Estamos aqui agora. Aqui temos mesmo ano zero, mesmo ano de imigração. Depois de falecimento do profeta, nós temos uma época de 4 califados. Essa época durou mais ou menos 40 anos. O final dele foi califado Imam Ali. Primeiro Abu Bakr, depois Umar, depois Osman e Imam Ali. E dos imames, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Sajjad, até 12 imames. Depois de 4 califas, foi no governo islâmico, foi no mão de quem? Omaidas, estou falando certo? Omíadas, mais ou menos até a época do Imam Sadr. Imam Baqir, tornou para um califado, chama califado Abbasidas. E continuou até o ataque dos mongóis. Tínhamos um império muito grande do islamismo que foi derrubado só depois do ataque dos mongóis. Que interessante. Por que nós estamos estudando isso? Se você entra eu entrei uma vez para uma igreja e vi materiais que eles estudam. Todos eles também têm uma história do cristão, história do cristianismo. Quero falar, para começar uma pesquisa sobre o Islã, você tem que entender primeiro palavras, significado das palavras. A aula que o Sheikh falou anterior. Essas palavras são chaves. Você tem que entender, você tem que saber história, pelo menos não precisa gravar data que, por exemplo, nasceu esse, não. Uma visão geral de proporções. Isso é importante. Você fica bem longe, perdido, não dá. Você tem que ter uma proporção de tempo, de época, quanto tempo durou, como situação, entender essas coisas é importante. Falamos sobre esses 3 califados importantes. Por exemplo, é importante que na época do Abbasidas nós tínhamos outro califado, Umayyadas, no Córdoba, Andaluzia. Nós tínhamos, por exemplo, esse também é interessante, que não foi totalmente derrubado Umayyadas. Nós temos mais ou menos 100 anos proibição dos ditos. Esse é um assunto muito importante na história do Islã. Depois do falecimento do profeta, eles avisaram que é proibido falar qualquer palavra de
profeta. Narrar, transmitir, proibido. 100 anos foi proibido. Até a época do Imam Sadiq, mais ou menos. Por isso, nós perdemos um recurso, né? Uma fonte muito importante da moralidade, dos ditos, da conduta do profeta. Mas dentro do xiismo nunca foi proibido. Nunca. Por isso, é nosso orgulho que temos acesso direto de algumas fontes bem antigas e perto de família de profeta. Esse é nosso orgulho. Temos 4 escolas jurisprudência no islamismo, que são Hanbali, Hanafi, Maliki e Ashari. Você foi para uma escola teológica. Não, no final. não é Ashari, é... Shafi'i. Exatamente. Podemos ver mais que... parecido com a gente. Exato, muito bom, muito bom. Muitos muçulmanos acho que também não têm informação sobre isso. Veja, Abu Hanifa, Shafi'i, Hanbali, cada um nasceu exatamente na época de mudança entre Umayyidas e Abassidas, na época do Imam Sadiq e Imam Baqir, Imam Musa Kazim. Isso significa que alguns deles foram alunos do imames. Temos, quantos tempos? 10 minutos. Algum de Sonan. Sonan significa livros de hadith, tradições. Podemos ver que Davudi, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmizi, Nesai, maioria deles também na época do ano 864 foi escrito. Eles chamam de citar Sihá, não é isso? Sihah Sitta. Muito bom, Sihah. muito bom, muito bom. Ok. Escolas do pensamento islâmico. Vamos analisar por que nasceu tantas ramificações. Vamos fazer isso como um motivo muito importante de divisão entre muçulmanos. Primeiro motivo foi quem é sucessor. Assunto que Sheikh falou também na aula passada. Esse é primeiro. Quem é sucessor? Podemos falar um aspecto político. Uma visão política foi primeiro divisão. Exatamente dia que faleceu o profeta. Outro motivo de ramificação entre muçulmanos que é muito importante é heresia e fé. O que significa? Estou falando certo ou não? Heresia. Sim. Alguns acreditavam que crentes ou quem tem fé, direito dele está assegurado, está certo, ok? Mas quem não tem fé, não está crente ou está com heresia, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Explica um pouco o que é crente e o que é não crente, se todos são muçulmanos. Exatamente. Por exemplo, ele falava, se ele faz um pecado principal, Um pecado capital. pecado capital. Muitos muçulmanos na época, esses Kharijitas, esses que Imam Ali lutou contra eles acreditavam, se um muçulmano fazia um pecado capital, ele sai da religião, você pode matar ele.
Quem simples, um muçulmano saía da religião e eles ficavam contra esse assunto fé e heresia também é um assunto muito importante de diversão ou divergência ou divisão, ramificação do islamismo, que até agora existe. Por exemplo, o pensamento wahhabismo, esse pensamento do Estado Islâmico, tem esse ponto com diferença muito grande entre eles e o resto de muçulmanos. Tem alguma pergunta? Uma pergunta, senhor? Mas vamos analisar mais essa parte, porque é muito importante. Um motivo de divisão é pecado capital. Causa muçulmano sai do Islã ou não? Ele ainda é crente ou não é crente? Qual é a visão do Islã sobre xiismo sobre esse assunto? Hareditas que falam e resto que falam. Deus quiser, nós, como falarmos, vamos tentar entender mais sobre a ramificação do Islã. Nós temos alguns livros que acho que é interessante, se vocês podem ler. Um deles é o xiismo no Islã. Você tem? Já li. Você vai fazer alguma palestra também para nós? Não. Escolhe uma parte. Senhor também. Ajuda. Vamos fazer uma parte que você acha interessante durante esse, Deus quiser, vamos pedir, senhores, dar um número bom também na prova final para a pessoa que começa a pesquisar e fazer uma palestra bom. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.